irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar sobre o Natal como a festa da humildade. Preste atenção. Um crente, um cristão orgulhoso é tão incoerente como um demônio humilde. Você conhece algum demônio humilde? Mas tem muito crente orgulhoso. E eu sou orgulhoso. Você também é. E o orgulho está disfarçado dentro de nós. E o Natal, o nascimento de Jesus, o espírito do Natal é o espírito da humilhação, do quebrantamento. É a festa do reconhecimento de que nós não somos absolutamente nada diante da grandeza. Por isso que os teólogos chamam a encarnação de Cristo como seu processo de humilhação. Humilhação. Jesus não nasceu em Roma. Jesus não nasceu em Veneza. Jesus não nasceu em Nova York. Jesus nasceu em Belém. Belém da Judéia. Foi criado na cidade significante de Nazaré e exerceu o seu ministério em Cafarnaum, na Baixa Galileia, Galileia dos gentios. Não nasceu em Jerusalém, não nasceu entre os escribas e os fariseus e os sacerdotes, mas entre os pescadores lá, na Galileia, Galileia dos gentios. Ao nascer, Jesus não foi para o Einstein, nem para o São Luís. Jesus nasceu em uma manjedoura. E diz o doutor Lucas, no seu registro, que ele nasceu numa manjedoura porque não existia lugar para eles nas estalagens da época, nos hotéis. Nem mesmo uma família sequer abriu a sua porta, a porta da sua casa, para que Maria pudesse ter um parto decente. Ele nasceu numa manjedoura. Os primeiros que receberam a notícia do seu nascimento foram os pastores que estavam trabalhando no campo. No frio de dezembro lá em Belém. E é tão interessante, quando você estuda o significado espiritual do Natal, Jesus veio para destronar os soberbos. Maria, no seu cântico Magnificat, ela disse: o Senhor atentou para a baixeza das suas servas e despediu aqueles que são soberbos e os ricos. Despediu, mostrando para eles que nada disso tem sentido diante da grandeza de Deus. Eu queria ler esse versículo com você, e eu queria meditar, você que está nos assistindo aí também pela internet, sobre o Natal, o nascimento de Jesus como a festa da humildade. Vamos ler juntos, Provérbios 18, versículo 12. Vamos lá? O que diz aí? Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Vamos repetir? Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Presta atenção, deixa a Bíblia aberta. Esse versículo está dividido em duas partes. A primeira parte fala do orgulho, a segunda parte fala da vaidade. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Na nova versão internacional diz: antes na sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade precede o quê? A honra. Antes de ser exaltado, Paulo diz, antes de receber um nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. E ninguém tornou-se tão humilde, ninguém encarnou esse conceito de humildade tão realisticamente, tão profundamente como Jesus, para nos ensinar que a humildade é a marca verdadeira do Natal e do cristão. Do cristão. Vamos examinar, em primeiro lugar, esse conceito de orgulho. Diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Aqui tem 3 verdades fundamentais. Primeiro, o pecado. Qual é o pecado que está aí? O orgulho, a vaidade. Onde esse pecado reside? Onde é que ele mora? No coração. Terceira lição que essa primeira parte traz: quais são as consequências que esse pecado do orgulho, que reside no coração do homem, traz para a vida desse homem? A ruína, a destruição. Lendo um sermão sobre esse tema, sobre esse assunto de Spurgeon, Spurgeon diz: o orgulho é a pior loucura do homem. O orgulho é uma coisa sem fundamentos. O orgulho, ele é infundado. Pergunta-se, em que se baseia o orgulho do homem? Por que que o homem é orgulhoso? Quais são as razões para eu e para você nós sermos orgulhosos? João Calvino diz que para nós conhecermos o pecado, o nosso pecado, a nossa vileza, o nosso orgulho, a nossa soberba, nós precisamos contemplar a Deus. Nós conhecemos a nós mesmos quando nós conhecemos a Deus. E quando você contempla os atributos de Deus, você fica arrasado. Você fica arrasado. Porque Deus, Ele é autossuficiente. Ele basta a si mesmo. Ele não precisa de ninguém para ser Deus, mas nós precisamos uns dos outros. Daqui mais alguns natais, você vai estar sendo carregado com um pau Maluf. Espero que não seja para o presídio da Papuda. Vão estar botando fralda descartável em você, limpando você. Por isso que o doente, ele é chamado de paciente. Porque se ele não tiver paciência, ele morre. Por que que eu e você somos orgulhosos? Quais são as razões epistemológicas, teológicas, sociológicas que nós temos? Irmãos, quando você contempla a autoexistência de Deus, significa que Deus tem em si mesmo vida própria, mas nós não temos vida própria. Nós somos um sopro, nós somos pó. Nós existimos, movemos, somos, mas a nossa vida é um fio, é um fio. Por que que nós nos orgulhamos? Deus é pré-existente, nós somos criados. Deus é infinito e nós somos finitos. Deus é onisciente, nós não somos. Deus é onipotente, nós não somos. Deus é onipresente, nós não somos. Nós não temos, meus amados irmãos, nenhuma razão teológica, existencial, para sermos orgulhosos. O orgulho é uma incoerência na nossa natureza por aquilo que nós somos na nossa estrutura. E Deus, na sua misericórdia, Ele não nos consome, porque Ele sabe que nós somos pó. E ao pó nós voltaremos. Mas o orgulho, além de ser infundado, ele é pecado. Porque o orgulho é querer tomar de Deus a sua supremacia. O orgulho é pecado porque nós estamos querendo colocar a criatura no lugar do Criador. O orgulho é o humanismo, é o culto à personalidade, é a busca pela glória do homem, é a imposição do homem no lugar de Deus. E é tão interessante
Porque antes que o pecado se tornasse realidade nas esferas humanas, ele começou nas esferas celestiais. Isaías faz uma descrição simbólica disso, quando Satanás, Lúcifer, com a grande companhia de anjos, se rebelam contra Deus, querendo tomar o lugar de Deus. E quando o diabo, então, ele é expulso e se começa a existir o pecado original, esse pecado é trazido para a esfera humana quando o diabo tenta Adão e Eva e diz para eles: se vocês desobedecerem, vocês serão iguais a Deus. Porque a luta do homem sempre foi e sempre será querer o quê? Ocupar o lugar de Deus. E o Natal destrói tudo isso. Porque o Natal é Deus se fazendo homem. Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Ele rico, por amor de vós, se fez pobre, para que vocês se tornassem o quê? Ricos. O Natal é a festa do quebrantamento. Se nós compreendermos o verdadeiro sentido do Natal, nós vamos nos curvar diante de Jesus em adoração, em quebrantamento, em reconhecimento, que se não fosse Ele, se não fosse a visita dEle em Cristo Jesus, nós estaríamos perdidos eternamente. Natal é uma festa espiritual. Ao invés de ir para o shopping, para os templos de consumo, os templos de adoração deveriam estar cheios. As ruas deveriam ser tomadas pelos cristãos, pelos crentes, para celebrar o Natal, dizendo: Ele veio. E porque Ele veio, nós iremos até Ele. Porque não há força em nós para produzir a nossa própria salvação. E é tão interessante, irmãos, que o pecado do orgulho é a essência de todos os outros pecados. O orgulho é abominável aos olhos de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, 1 Pedro 5,5, diz que Deus resiste aos soberbos. E a palavra Deus resiste é um verbo que está no presente, na voz ativa. Significa que Deus resiste de forma intencional, de forma poderosa. Deus abomina. Quando o profeta Abacuque busca a resposta de Deus para conhecer o seu contexto, ele recebe uma resposta de Deus. Num versículo, numa frase, diz assim: eis o soberbo, eis o orgulhoso, sua alma não é reta o quê? Nele, mas o justo viverá pela fé. O soberbo, sua alma não é reta nele. Ou seja, o pecado principal do homem é a soberba, é o orgulho. Mas veja no texto, que diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem. E aqui, o orgulho é o pecado, e ele está no coração. Jonathan Edwards, comentando esse texto, diz que o pecado é a pior vibra que há no coração humano. Jesus, ao fazer uma análise do homem, e principalmente do homem religioso, com todo o seu cerimonialismo, ele diz para os seus discípulos e diz para os fariseus que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas por aquilo que procede do seu coração. E lá em Marcos capítulo 7, ele vai dizer que aquilo que procede do coração do homem é soberba, é orgulho puro. O orgulho está na base de todos os outros pecados. Mas o pecado do orgulho, ele se disfarça de várias maneiras, não é assim? O nosso orgulho pode ser disfarçado até com humildade. Abra a sua Bíblia, por favor. Vira um pouquinho aí. Provérbios.
versículo 21, verso 4. Palavra de Deus. O que diz aí? Provérbios 21, 4 diz assim: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecados. Olhar o quê? Altivo. O que significa isso? Que o coração orgulhoso e soberbo faz com que nós olhemos para os outros de forma soberba. Nos achamos o quê? Melhores do que os outros. E eu fico imaginando, meus amados irmãos, que muito dessa solidariedade que é feita no Natal não é feito motivado pela compaixão de Cristo, mas muito mais para as pessoas se sentirem bem com o seu orgulho. Eu estou dando um peru de Natal para uma família pobre, eu estou aqui dando uma comida para os que estão na rua. Parece-me que é uma forma que a gente tem para alimentar o nosso orgulho é olhando para os outros de forma com altivez. Há tantos e tantos versículos, e eu li essa semana um livro que foi escrito no final do século XIX por um pastor inglês. E ele fez um estudo preciosíssimo sobre o orgulho e a soberba no livro de Provérbios. Veja um versículo que me impressionou muito. Provérbios, capítulo 27, versículo 21. Provérbios 27, versículo 21. O que diz aí? Como o crisol prova a prata e o forno, o ouro, assim o homem é provado pelos louvores, o quê? Preste atenção. Você é provado pelos louvores, pelos elogios que você o quê? E aí você vai se incensando, não é assim? Você vai se incensando. E você não entende que isso aí, Deus está usando isso para o quê? Provar você. E aqui a ideia é de purificação. Nós temos que olhar para essa questão dos louvores, dos elogios, das vitórias que a gente alcança, das virtudes que a gente tem, que a nossa suficiência vem de quem? De Deus. Nós não somos absolutamente nada, se Deus não for por nós. Jesus disse, sem mim nada podeis o quê? Fazer. Mas eu queria destacar, nesse primeiro ponto, que o orgulho é um pecado infundado. Mas o que me chama a atenção é que ele está no coração e que ele gera destruição. Destruição. Antes da ruína. E Provérbios vai colocar mais adiante que a soberba precede o quê? A ruína. Soberba precede a ruína. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção para aquilo que Jesus diz para os fariseus, lá em João capítulo 5. Por que as pessoas não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Jesus Cristo veio a este mundo para nos dar a salvação? Por que as pessoas não olham para o Natal e se quebrantam diante do Cristo na manjedoura, reconhecendo os seus pecados e recebendo de Deus a sua salvação? Por que o homem rejeita a salvação de Deus em Cristo Jesus? Os anjos disseram para os pastores, hoje vos nasceu na cidade de Davi, em Belém. Quem? O Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Por que o Natal não faz sentido para a grande maioria da população? Por que as pessoas não recebem Jesus, não cultuam Jesus?
E aí eu queria chamar a sua atenção para o diagnóstico que Jesus Cristo faz. No 5:40, 41, Jesus diz assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes o quê? Vida. Jesus diz, eu não aceito glória que vem o quê? Dos homens. Agora veja, ele vai continuando. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Porque se vocês tivessem o amor de Deus, vocês não estariam buscando o quê? A glória dos homens. Mas veja o que o texto diz, continua dizendo. Versículo 43 e 44, o que diz? Vamos ler juntos? Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente. Como podeis crer, vós, que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus? Romanos 3 diz que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. E essa glória de Deus nos é oferecida gratuitamente em Cristo Jesus. A glória que nós necessitamos como pecadores está em Cristo. Mas nós não queremos crer em Cristo. Outros vêm no seu próprio nome. Allan Kardec, Buda, tantos outros que vêm em seu próprio nome. Não foram enviados por Deus, não é a solução de Deus, mas vocês acreditam. Sabe por quê? Porque essas falsas religiões, esses falsos messias, esses falsos cristos, eles alimentam o seu ego. Eles não confrontam você no seu orgulho, na sua soberba. E o texto é forte. Como podeis crer, vós que aceitais glórias uns dos outros? Não está falando aqui de querer, mas de poder. Ninguém pode receber a Jesus se nós não nos quebrantarmos diante dele, reconhecido de que não somos absolutamente nada. Não somos nada. E você continua sendo nada, como crente. E aí, meus amados irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, que o orgulho do homem leva o homem para a destruição, porque o orgulho do homem impede o homem de aceitar a salvação de Deus que está em Cristo Jesus. E quando Provérbios diz claramente aqui, que antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Ou seja, o que vai levar o homem para a ruína, para a destruição, é a soberba que está no seu coração, que o impede de crer em Jesus. E o que é Natal, irmãos? A festa do Natal. A festa do Natal é a festa da salvação. É Deus vindo até nós. Como diz Mateus, o versículo está aqui, ele dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados, o quê? Deles. Mas para que essa salvação se concretize, você precisa se humilhar, se quebrantar. O orgulho precisa ser arrancado do seu coração. Mas a segunda parte do versículo, e eu não vou demorar muito. Segunda parte. E diante da honra, vai o quê? A humildade. Isso aqui é um paralelismo, onde contrasta a soberba da humildade. É aquilo que a gente chamaria de paralelismo que se contrasta. Na língua portuguesa seria um antônimo. Um antônimo, o contrário. Se a soberba do coração leva à ruína, a humildade nos leva o quê? A honra. E o que é a humildade?
Humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa o quê? Pecaminosidade. Charles Simeon, grande pensador, ele diz assim, presta atenção o que ele diz. Ele diz, a humildade deve ser para o cristão aquilo que a santidade é para Deus. Todos os nossos atos devem ser feitos em humildade. Humildade, segundo Pedro, é aquele avental que deve cobrir todas as nossas virtudes, assim como a santidade de Deus está em todos os seus atos, porque Deus é santo. A humildade tem que estar inerentemente ligada ao coração do cristão. Nós temos que ser humildes. Spurgeon diz que ser humilde, ou a humildade, é pensar corretamente de nós mesmos. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Vamos ler juntos? O que diz a palavra de Deus. O que é a humildade à luz da palavra de Deus? O que diz aí? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus... Pense com moderação. E o que significa moderação? Se você tem um talento que Deus lhe deu, não tenha um comportamento de quem recebeu 5. Porque Ele dá o quê? Soberanamente. Nós somos aquilo que Deus quer que nós o quê? Sejamos. Aquele que pensa ser, não sendo, diz Paulo, engana-se o quê? A si mesmo. E a soberba cega. O orgulho cega. E todo mundo sabe que você não vale nada, mas você acha que vale. Todo mundo acha que você canta mal, mas você acha que canta bem. Todo mundo acha que você prega mal, dá uma péssima aula, mas você se acha o melhor pregador, o melhor professor do mundo. E o mundo perderia muito se você morresse. Você não sabe o alívio. Você não sabe o alívio. Você já notou isso? A mocidade diz, você não é o último biscoito do pacote. Você não é a bala que matou John Kennedy. Você não é nada, nós não somos nada. O que nós somos é aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós não somos absolutamente nem mais, nem menos. A Bíblia fala que a humildade é sentir que não temos poder, mas que a nossa suficiência vem de Deus. E onde deve residir a humildade? Residir a humildade. Você já notou que tem muita gente soberba usando calça rasgada hoje? Você não está com calça rasgada, pagou até mais caro. A moda agora é da pseudo-humildade. Na minha época, se eu fosse para a igreja com a calça rasgada dessa, todo mundo ia fazer uma campanha, as costureiras da igreja, para corrigir essa calça. Coitado. Eu me lembro quando eu era pastor, por necessidade. Eu tinha um sapato furado. E eu sentava na igreja, no púlpito, com o pé virado para o povo. Mas eu ganhava tanto sapato. Mas eu nunca jogava fora aquele sapatinho furado, que é para eu saber sempre de onde eu vim. Você já notou que tem gente que não tem humildade no coração? Ele é humilde o quê? Nas palavras. Ele é humilde muitas vezes na conversa. Ele é humilde muitas vezes no semblante. Ele é humilde muitas vezes tentando passar uma ideia de humildade, uma máscara de humildade. Mas o trono
da humildade ao coração. Veja o que está lá, por favor. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Provérbios 29, 23. O que diz aí? A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Quem é humilde de espírito? Você se lembra da bem-aventurança? Que o reino dos céus pertence aos humildes de coração. Aqueles que, diante de Deus, no seu coração, entende que ele é um pobre, que ele é um necessitado, que ele é uma pessoa que não tem nada, absolutamente nada, para oferecer a Deus, para que ele seja merecido por Deus, mas o amor de Deus na sua vida é incondicional. É incondicional. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 18, versículo 14. E aqui para mim é a maior honra que o humilde recebe. Por isso que Deus diz, Jesus diz, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A salvação é, para mim, o maior presente que o humilde pode receber, humilde coração. E Lucas, vocês conhecem a história, capítulo 18. Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E veja no versículo 13 e 14, lê comigo aí. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quem foi que voltou justificado? Humilde. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir fazendo duas afirmações que eu acho necessárias. A primeira delas, é difícil ou é impossível para nós, humanos, convencer uma pessoa de que ela é o quê? Orgulhosa. Aliás, eu já tentei um dia conversar com alguém dizendo, você é orgulhoso. E diz, quem é você para dizer que eu sou orgulhoso? Eu disse, eu sou um orgulhoso assim menor, mas talvez eu esteja me julgando realmente. Todos, irmãos, protestam contra esse pecado. Ninguém aceita ser chamado de orgulhoso. E esse é um ponto que eu acho muito interessante, porque esse é o pior dos pecados. E ele é impossível, humanamente, da gente ser convencido de que somos. Essa é a nossa luta. Ela está presente na igreja, na vida dos crentes. Ela está presente no nosso relacionamento uns com os outros. Ela está presente no nosso relacionamento com Deus. Mas a segunda conclusão prática que eu aprendo estudando esse assunto é que nós só podemos aprender a humildade com Jesus. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento da humildade. Da humildade. E você pode ter certeza que o reino dos céus, que o reino de Deus pertence aos pobres de coração, aos paupérrimos de coração, aqueles que diante de Deus não têm absolutamente nada do que se vangloriar. E que esse Natal você faça um curso de humildade. Certo? Seja humilde. Até quando você estiver comendo aquele bacalhau de R$150. Né? Seja humilde. Seja humilde. Porque Natal é a festa do quebrantamento. É a festa do reconhecimento de que sem Deus não somos absolutamente nada. Vamos orar? Senhor Deus, nós muitas vezes na Tua presença nos orgulhamos da nossa humildade. Humildade essa que nós não temos. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. Que esse Natal, que ao cantarmos o Natal, que ao celebrarmos o Natal, que ao estudarmos a Tua palavra nesse Natal, o Teu Santo Espírito venha nos ensinar a humildade de Jesus. Tira de nós, ó Deus, todo espírito de presunção, de autossuficiência, de autoconfiança. Quebrando o nosso coração, Senhor. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém.